Dá, pessoal. Dá para você faturar R$12.000 em menos tempo por intermédio dos programas de compliance. E dá por uma questão muito simples. Eu consigo fazer isso. Se eu consigo fazer isso, trilhando uma jornada da advocacia, eu tenho absolutamente certeza de que você que é advogado, que está aí buscando uma nova qualificação no mercado, está recém-formado, está precisando efetivamente estabelecer uma nova perspectiva para a sua profissão, você também consegue fazer. Vamos em frente, pessoal. O mais importante é que você saiba o seguinte: tudo o que eu vou dizer para você hoje aqui é resultado de esforço, de aplicação, é resultado de estudos, é resultado de muitos nãos para conquistar um sim. Portanto, a aula aqui não é uma fórmula mágica, né? Não é algo que você vai dar 2 passos e vai conseguir uma transformação. É algo que verdadeiramente você vai ter que trilhar. É uma jornada que você vai ser convidado para trilhar junto comigo, para que a gente possa olhar para um lado da advocacia que efetivamente você ainda não viu. Porque esse lado que eu vou mostrar para você aqui hoje, ele não é ensinado na faculdade. Tem muita coisa, pessoal, que você vai ver hoje aqui, que você não sabe, que a faculdade não te ensina e que você precisa aprender para ter sucesso na sua jornada na advocacia, né? Portanto, tenha absoluta certeza. Ficando comigo aqui até o final, você vai ver que não é fórmula mágica. Você vai ver que tem ciência por trás de tudo que eu estou falando, tem prática por resultado de tudo que eu estou falando e tem absolutamente, acima de tudo, resultados das coisas que a gente faz e para quais a gente dedica, né? Você vai aprender sobre mudança de mentalidade, você vai aprender a olhar com outros óculos, você vai tirar a miopia daquilo que faz você não poder enxergar algo que é potencialmente poderoso na sua advocacia. Tudo isso a gente vai trabalhar hoje nessa aula aqui, tá certo, pessoal? Vai botando aí os comentários. Muito obrigado aí pela presença, sempre, tô vendo aqui. Gabriela, tô vendo aqui. Gedean, tô vendo aqui. Muito obrigado a presença de vocês. Vai colocando aí de onde vocês são. Se vocês já têm aí alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram que a gente fale aqui especificamente, fiquem à vontade, a gente vai tratando com a pessoalidade que eu sempre prometi a vocês, né? A gente vai estar sempre caminhando juntos. Essa é a proposta da nossa aula hoje, tá certo? Algumas verdades, pessoal, nessa jornada da transformação eu fui descobrindo nessa caminhada que eu empreendi, né? E uma delas que é fundamental é o seguinte: prevenir é melhor do que remediar. Compliance é um mecanismo de prevenção na essência, pessoal. É a partir do compliance que a gente consegue gerenciar riscos. A gente não fica esperando o cliente bater na porta do escritório e entregar um problema para você resolver judicialmente. Você pode antecipar os problemas que venham a acontecer com o mapeamento de riscos que é aplicado dentro da estrutura de aplicação do programa de compliance. Então esse olhar você não aprendeu na faculdade. Mapear riscos você não aprendeu na faculdade. Eu digo mais, eu já me formei tem um tempinho, viu, pessoal? Na época que eu me formei, em 2005, né? Portanto, já tenho aí alguns anos, né? Que saí dos bancos escolares de graduação, né? Na época que eu me formei, a gente não tratava da responsabilidade em razão do risco. Hoje é tônica do Código Civil, do Código Penal, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, né? E aí isso puxa o gancho para que a gente possa implementar de maneira preventiva os sistemas de compliance nas organizações, quem sabe na sua própria vida, né? A advocacia, pessoal, ela pode incorporar os elementos preventivos para antecipar os conflitos. Porque se você consegue antever um resultado negativo do seu cliente, você conquista a confiabilidade. O cliente não fica só na expectativa que você é uma caixa de remédios. Ele sabe que pode contar com você para questões que antecipem passos, inclusive estratégicos, dentro da organização dele. Vocês sabem que o Compliance Officer, que é o profissional que fica vinculado às organizações, numa estrutura, por exemplo, de uma sociedade anônima, ele está vinculado aos órgãos de decisões estratégicas, como é o Conselho de Administração, como é uma reunião de diretoria. Geralmente, os compliance estão vinculados a órgãos colegiados para garantir a autonomia das decisões que um Compliance Officer venha a tomar,
porque ele toma as decisões muito sérias, toma decisões que afetam a individualidade das pessoas, porque às vezes essas pessoas podem estar envolvidas em fraudes, em conflitos de interesse, podem estar envolvidas em crimes das mais diferentes formas e espécies. Portanto, saber o mecanismo da prevenção para antecipar conflitos, incorporar isso no seu contexto da advocacia, faz com que você entregue um benefício muito melhor para o seu cliente e faça, acima de tudo, que você tenha controle do seu tempo. Isso é fundamental, pessoal. Não é o tempo que você tem que ficar esperando sair uma sentença. Não é o tempo mais do acórdão para você entregar uma satisfação para o seu cliente. Esses tempos, eles estão mitigados quando você trata dos elementos preventivos. O tempo você define com o seu cliente. Você não depende de um outro sujeito. Você não depende de uma decisão colegiada, de um terceiro. Você tem governança sobre o seu tempo. Quando você passa a ter governança sobre o seu tempo, você consegue se dedicar para outras coisas que também são importantes na sua vida. Sua família, seu lazer, seu divertimento. Todas essas coisas são importantes na vida das pessoas. E por que não, então, agregar um instrumento na sua advocacia que possa te trazer potencialmente esses benefícios da autonomia pela confiabilidade, da prevenção pelo compliance? Olha que legal isso. Você consegue, portanto, ter mais autonomia e entregar um serviço mais efetivo, controlando o tempo da prestação do seu serviço, sem depender dos terceiros, sem depender de um acórdão, sem depender de uma agenda para despachar com o juiz, sem depender de uma sentença. Portanto, essa realidade é uma realidade evidente. E a gente vai ver isso aqui, evidências disso práticas, ao longo dessa minha jornada que eu vou mostrar para vocês. O que eu estou falando para vocês hoje, da transformação da advocacia pelo compliance, não é algo novo, pessoal. Aliás, é algo que está o tempo todo nas páginas dos jornais. Nós passamos por operações lava-jato, né? Mas a gente tem direto condenações de empresas por conta de assédios sexuais, que são condutas que podem facilmente ser detectadas antes de ocorrerem com um sistema de compliance eficiente implementado. Nós estamos falando de maneiras como se implementam compliance que não são verdadeiramente eficientes, que geram prejuízos para as pessoas. Então, os reflexos de operações da Polícia Federal que afetam o compliance é em razão da gente ver no mercado, infelizmente, a prática do que a gente chama de compliance washing, né? Quer dizer, as pessoas entregam elementos de compliance. Aliás, isso é muito sério. É importante fazer um parênteses para você compreender bem isso aqui. Compliance é um mecanismo que funciona harmoniosamente com uma série de elementos encadeados. Na advocacia, a gente tem uma série de escritórios de advocacia, nós temos uma série de advogados que vendem códigos de conduta, códigos de ética como sinônimo de compliance. Compliance não é isso, pessoal. Compliance não é um conjunto de folhas amarradas como um código que resolve o problema de uma empresa. Não é essa simplicidade que resolve o problema do seu cliente, dizendo que ele tem compliance. A propósito, não é um conjunto formal de regras que vai gerar evidências suficientes para quem quer que seja para órgãos de fiscalização pública, seja para um processo de fusão, incorporação, aquisição de empresas, de que você tem compliance na sua organização. São uma série de elementos encadeados, são 16 elementos aproximadamente, que encadeados funcionando como um carro, impulsionam você para frente. E você, advogado, tem que estar pilotando esse carro em velocidades controladas, para que você possa ter sempre a segurança de estar sendo conduzido ou de estar conduzido o veículo nas melhores jornadas. Então, a sabedoria do compliance é compreender que, a despeito do que acontece no mercado, você se permanece íntegro, oferecendo o melhor serviço eficiente possível. Não é entregando partes do compliance que você se torna compliance. Compliance é um sistema e precisa estar agregado em todos os seus elementos para poder gerar os resultados da integridade que ele é prometido para o seu cliente. Tá certo, pessoal? Então, todos esses elementos de condenação, todas essas questões que envolvem assédio sexual, assédio moral, crimes, fraudes contratuais,
fraude, corrupção ativa e passiva, não preciso nem dizer. Está na página dos jornais todos os dias. Essa relação público-privada espúria, baseada em jeitinhos, que não geram resultados positivos para as organizações grandes, pequenas e médias. Está evidente na mídia. Está clamando por uma dose de integridade nas organizações para que a gente possa gerar resultados probos, resultados éticos. Isso é um clamor do mercado e está na mídia o tempo todo, pessoal. Nós precisamos estar atento para essas vertentes, para que a gente possa coletar os melhores frutos possíveis dessa nova vertente da advocacia. E tem um outro fator. O compliance paga bem no mercado, né? E as evidências estão aí, ó. O Itaú paga R$ 10.488 para o Compliance Officer. A Heineken está pagando de 4 a 5 mil para o Compliance Officer, né? E são valores médios, tá, pessoal? E são valores médios. Se você fizer uma busca no seu LinkedIn, você vai ver aí uma série de vagas para Compliance. Você pode ver uma série de vagas para Compliance categorizadas em Sênior, Júnior, Master. Tem empresas já atuantes no Brasil, tá, pessoal? Que já avançaram e muito na implementação do Compliance, que são espelhos para outras organizações também implementarem os seus próprios sistemas de compliance. Portanto, o mercado paga. E tem mais, o mercado clama para que a gente possa ter bons profissionais prestando serviço. Não profissionais que acham que entendem no compliance e prestam serviços achando que entrega determinado caderninho com código de conduta ou meia dúzia de procedimento de conduta dentro de uma organização e o compliance está implementado. Não funciona assim, pessoal. Nós precisamos ter responsabilidade com isso. E você, Marcelo, como é que funciona isso para você? Quanto que você cobra? Qual é a sua jornada? Eu comecei cobrando R$300 a hora, pessoal. Tudo que começa é mais difícil para quem está na vanguarda e para quem dá os primeiros passos, às vezes, numa jornada em terrenos absolutamente inférteis. Que você olha, fala num primeiro momento, enxerga e não consegue saber aonde que vai parar aquilo lá, né? Mas é caminhando nesse terreno que a gente vai, ao longo da nossa jornada, afiando o nosso machado, para que a gente possa ter cortes mais limpos, cortes mais certeiros, menos golpes para poder ter o resultado que a gente pretende. Portanto, eu comecei com R$300 a hora, porque eu precisava saber se aquilo funcionava também, né? Hoje, né, eu já cobro R$600. Eu já cobrei R$5.000 por mês para implementar programas de compliance, naturalmente que não se implementa compliance em um mês, né? A gente tem um dimensionamento de tempo de acordo com o tamanho da organização. O tempo que eu levo para treinar 3.000 funcionários, às vezes não é o mesmo tempo que eu levo para treinar 10 funcionários de uma microempresa, né? A despeito de nós termos um conjunto de mecanismos de tecnologia que pode ser um facilitador no treinamento, mas quanto maior a quantidade de funcionários, maior a diversificação cultural desses sujeitos, maior a necessidade que temos, portanto, de gerar uma identificação próxima com a linguagem que eles entendam para que eles possam estar em compliance dentro da organização. Então, hoje eu consigo atingir o que eu prometo para vocês. Se eu não atingisse, eu não prometeria. Então, eu hoje consigo fazer isso para que eu possa ter aqui cumprido essa jornada, estar credenciado para que a gente possa conversar de maneira que eu consiga despertar em você o interesse por que vivi e a autoridade de quem alcançou. Essa é a minha pretensão, para que a gente possa ter, portanto, bons exemplos para tratar aqui sobre compliance que caminha na transformação da advocacia. E ao longo dessa jornada, né, pessoal, eu fiz muita coisa. Implementei compliance num monte de organização, fiz um monte de live, fiz um monte de palestras, fui difundindo a ideia do compliance por onde eu passei, pelos caminhos que eu trilhei, pela jornada que eu percorri, como disse, muito sinuosa, muito tortuosa. O cenário hoje está mais facilitado, né? E eu posso facilitar esse cenário, porque compartilhando a minha experiência com você, naturalmente eu compartilho as pedras que eu tropecei, os tombos que eu tomei, para que você possa até cometer erros, mas que você cometa novos erros. Não os mesmos erros que eu cometi, por exemplo, de não saber abordar um cliente para tratar de compliance.
De começar a falar de compliance, o cliente falar compliance, cumprir o quê? O que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Né? Então, assim, a gente cumpriu toda essa jornada de ter esse tipo de barreira, de ter esse tipo de dificuldade, para que a gente possa alcançar uma notoriedade que credencie a gente de conseguir se tornar autoridade para poder falar com vocês hoje. Então, assim, se você já deve ter visto, né? Tem o Compliance 180 graus, tem o Integridade BSB, o Compliance BSB, tem os meus canais nas redes sociais. As redes sociais hoje facilitam nós termos transparência nas nossas atitudes, né? Portanto, a gente transfere para as redes sociais todos os mecanismos que nós colhemos de positivo nas nossas jornadas e transfere lá também os desafios que ao longo dessa jornada nós tivemos para poder percorrer. Portanto, a gente consegue efetivamente trilhar um bom caminho. Ó, eu estou vendo aqui a Patrícia falando, né? Tem muita gente que realmente não sabe por que para que é o compliance, né? Tô achando que é um para quê, né? Que colocou aqui, né? E hoje as pessoas continuam não achando que o compliance ele ainda não tem uma necessidade prática. Hoje tem muita gente comprando o risco de continuar só remediando o conflito e esquece que dentro desse contexto tem um risco que é um risco que você não consegue dimensionar economicamente, porque você não sabe o alcance do impacto dele, que é o reputacional, pessoal. Mira aí as empresas que participaram da Lava Jato, para você ter mais ou menos uma ideia. Boa parte delas tiveram que trocar de nome. Empresas familiares tiveram que trocar de nome. Empresas importantes no Brasil, né? Para quê? Para diminuir o impacto reputacional negativo ocasionado pela crise da Lava Jato. Então, esse impacto não era dimensionado quando se utilizavam-se subterfúgios para ganhar mais dinheiro por intermédio de contratações públicas, né? Ou financiamentos espúrios, ou financiamento não transparentes, né? Portanto, veja que existe essa dificuldade quando a gente verdadeiramente acha que não consegue implementar sistema de compliance de maneira efetiva. Portanto, caminhei um bocado para que a gente possa compartilhar erros e acertos na nossa jornada e a gente efetivamente conseguir ter um cenário maior. Hoje, hoje tem essa realidade aí, ó. Realidade Compliance Office externo, R$24 mil, com assessoria de R$600 a hora. Mas não se alcança um resultado desse da noite para o dia. Precisa se caminhar, precisa efetivamente conseguir encontrar um ponto em que você consiga ter a tranquilidade e esteja verdadeiramente vocacionado para poder implementar esse tipo de serviço, alcançar esse resultado dentro do seu escritório de advocacia, dentro da sua profissão, né? E esses passos são absolutamente fáceis de serem dados, precisa ser resiliente, mas é possível alcançar isso como resultado dentro de uma metodologia orquestrada para que esses passos possam compartilhar os erros de quem já percorreu, né? E a gente possa alcançar juntos aí resultados positivos. Quais são as razões pelas quais eu alcanço isso, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês aqui um pouco do como cheguei até aqui, né? Tudo tem um como. E eu agora vou explicar para você o meu como, né? Eu já tive uma advocacia frustrada, né? Eu comecei, na verdade, saí da faculdade, já disse aqui a vocês que me formei em 2005, né? Saí da faculdade e quis empreender. Abri um escritório de advocacia da seguinte forma. Tinha uma sala, arrumei, pintei, botei uma placa na porta e achava que isso era a fórmula para obter clientes. E aí logo, nos primeiros meses, sem ter nenhum cliente, eu descobri que essa fórmula era uma fórmula mágica e que não gerava resultado nenhum, porque eu não tinha uma varinha mágica para poder gerar os resultados a partir da fixação desse espaço físico, né? Então, não consegui empreender na advocacia assim que saí da faculdade. Por várias razões. Primeiro, não sabia como fazer direito. Segundo, achava que era só ter o espaço para poder fazer. Terceiro, não tinha a menor condição
de conseguir prospectar clientes, porque não sabia sequer aonde eu iria para fazer isso. Eu não sabia prospectar cliente, eu não sabia ir atrás do cliente, eu não sabia conversar com o cliente, eu não sabia o background que eu tinha que preparar para poder sentar e fazer, por exemplo, uma oferta matadora para o meu cliente. Não sabia nada disso. E aí apareceu a oportunidade para que eu pudesse entrar, portanto, no serviço público. Recebi um convite e entrei no serviço público federal. Entrei no serviço público federal e por lá eu fiquei aproximadamente 10 anos. Trabalhei no Ministério da Agricultura, trabalhei no Palácio do Planalto, trabalhei no Ministério da Pesca, trabalhei no Ministério da Justiça, trabalhei no Ministério da Saúde. Depois fui ter uma experiência no Senado Federal. Depois voltei para uma empresa pública e nessa empresa pública eu conheci, por ser uma empresa pública, eu conheci uma lei chamada 13.303, a lei das estatais. E a lei das estatais, quando ela foi promulgada, quando ela foi sancionada pelo presidente da República, ela estabelecia um prazo para que as empresas públicas elas fixassem programas de integridade, que é a forma como a legislação brasileira trata o compliance, dentro das sociedades de economia mista e das empresas públicas. E aí eu comecei a olhar para aquilo e eu enxerguei naquilo uma oportunidade. Falei, mas se está obrigado para as empresas públicas, por que as empresas privadas também não podem ter esse sistema? Por que a gente não exponencia isso e cria uma cultura de integridade? E foi a partir dessas reflexões que eu consegui alcançar uma questão absolutamente importante, que é, por intermédio da minha capacitação, da minha vontade e das minhas intenções, direcionar o meu propósito de vida, que é tornar as relações sociais e negociais mais éticas, mais probas e mais íntegras. E encontrei no compliance um caminho para isso. Só que não bastava encontrar o caminho, né? Precisava percorrer uma jornada. E eu fui buscar a segurança inicial disso na academia. Eu ingressei, depois de ter me formado em 2005, eu ingressei nos bancos da faculdade para que eu pudesse fazer um mestrado e aplicar os elementos do compliance cientificamente. E tive bastante êxito, apesar de não ter tido também alguns percalços, né? A gente fiz um projeto de pesquisa, mudei no meio do caminho, o tempo de mestrado ficou pequeno para mim, tive que pedir prorrogação de prazo, até que eu realmente consegui alcançar uma dissertação de mestrado da qual eu pudesse me orgulhar e que eu pudesse comprovar, dentro de uma metodologia que eu imaginava que seria a mais simples possível para gerar o convencimento dos clientes que o compliance era efetivo e ele podia gerar resultados positivos, né? E aí alcancei, então, a partir disso, alcancei essa notoriedade com essa comprovação científica decorrente do mestrado. Eu fui para campo e comecei a fazer as minhas experiências como compliance officer, né? Por trás de tudo tem um suporte fundamental na vida da gente, né? A gente não trilha uma jornada como essa, de vai, volta, serviço público, serviço privado, sem a gente ter o suporte da família. Então eu tenho, naturalmente, uma das minhas principais razões para que identifique um propósito e a gente consiga buscar os nossos objetivos, são os meus filhos, são os meus familiares, são as oportunidades que eu tenho de viajar, as oportunidades que eu tenho de estar mais tempo com eles hoje, né? Consigo dedicar alguns momentos para pegar meus filhos na escola, passar um tempo com eles durante a semana, o que numa realidade da advocacia que eu vivi seria impossível, né? Então, assim, tudo isso, verdadeiramente, a gente consegue fazer essa dedicação hoje. Um dos pontos fundamentais para que eu pudesse alcançar esse patamar de abundância pelo compliance foi trocar de mentalidade. Foi sair da mentalidade da sobrevivência e passar para uma mentalidade da abundância. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: eu não pensava mais no final do mês. Eu não precisava mais pensar só em pagar contas no final do mês para que eu pudesse alcançar os resultados que eu queria por intermédio do compliance.
Porque o que eu buscava era uma transformação na minha advocacia. Eu buscava fazer algo diferente daquilo que todo mundo está fazendo. Porque é nesses cenários que a gente navega em oceanos azuis, identificando lugares que nós podemos utilizar as nossas habilidades, as nossas competências, inclusive aquelas que nós aprendemos na faculdade, para aplicar um novo olhar sobre perspectivas, às vezes, que são as mesmas que os outros remediam, só que agora nós estamos prevenindo. Então foi essa troca de mentalidade que fez com que eu pudesse enxergar as questões por um novo viés. Tendo um novo olhar, a gente consegue ter uma nova perspectiva, uma nova ação, uma nova funcionalidade. E a solução é essa. Prevenir, pessoal, é melhor que remediar. Controlar o seu tempo exponencia seus ganhos. Se você for o dono do seu tempo, se você for dono daquilo que você efetivamente combina com o seu cliente para implementar por intermédio de uma cronologia, você consegue remediar, você consegue prevenir. E a rentabilidade que você exponencia por intermédio da prevenção é que te dá mais autonomia. É que efetivamente vai conseguir fazer com que você tenha a dinâmica necessária para que você possa buscar a maior rentabilidade possível nos espaços de autonomia que você vai ter dentro da sua agenda. Conversar com mais pessoas, aumentar o escopo de pessoas que falem bem do seu serviço. Tudo isso são elementos fundamentais para que você possa gerar, Gabriela, convencimentos, seja do pequeno, seja do médio, seja do grande empreendedor. É por intermédio de técnicas e mostrar com clareza os elementos que se desenvolvem dentro da jornada do compliance é que você vai fazer o convencimento de que aquilo é positivo para qualquer organização. O compliance não enxerga tamanho, Gabriela. Estou falando Gabriela porque eu fiz uma pergunta no chat, tá certo, pessoal? O compliance não tem tamanho. O compliance ele se adequa ao tamanho que a empresa quer. As metas que ela quer alcançar, os valores que ela prega, os objetivos gerais específicos e a missão que ela tem como condição existencial para gerar os seus negócios. Então, a grande sacada, o grande fator desencadeador é você conseguir ter a convicção da integridade para exponenciar as prevenções por intermédio da transformação que a mentalidade exponencial te traz para que você possa alcançar a rentabilidade. E aí, como eu disse a vocês, pessoal, eu tenho uma metodologia testada, que é esse livro que está aí, que é esse livro que está aqui, que é o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, eu não só fui testado cientificamente nos bancos da faculdade de Direito, como também fui testado por um conselho que aprovou e publicou esse livro, né, que tem o mesmo nome da minha dissertação, que são os reflexos do Programa de Integridade na Responsabilidade Civil Administrativa. Nesse livro, a gente eu consegui fazer algo que é fundamental, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é o que eu chamo aqui metodologia Compliance 180 graus. Porque eu reuni todos os elementos, e você vai ver isso aqui, nós vamos tratar mais aprofundadamente aqui, todos os elementos todos os 16 mecanismos em 3 elementos, exatamente, Ângela e Gabriela, para tornar mais fácil a compreensão do que o compliance significa na vida das organizações. A gente erra como advogado quando a gente não consegue explicar o que isso significa. A gente erra quando a gente se confunde nas terminologias para alcançar os resultados que são prospectados pelo seu cliente. Então a gente não pode ter essa linguagem que na advocacia não torne inteligível aquilo que a gente quer entregar no final. Porque o compliance tem que ser o mais simples possível, o mais próximo da vida organizacional de uma empresa, para que a gente possa verdadeiramente
está próximo dos resultados, está próximo dos mapeamentos, está próximo da convivência, da vivência daquela organização, para que a gente possa entregar aquilo que a gente pretendeu desde o início com sistemas de compliance pela transformação na integridade. E aí os advogados cometem muitos erros. O advogado comete muito erro nesse aspecto do compliance. O primeiro deles é achar que ele só ganha com ações judiciais. Eu sou advogado para ser rico, então quanto mais ações judiciais eu tiver, melhor. E mais, né? Quanto mais tempo demorar, melhor, porque o cliente paga por mês. E no final das contas, às vezes, você pode ter um cliente insatisfeito, porque você não controla a decisão do juiz. Pode vir um acórdão, uma sentença que não é favorável. E aí você passou anos com aquele cliente, com aquele processo, no mínimo 3 anos, 3 anos e meio, segundo dados do CNJ, dependendo se for justiça estadual, justiça federal, dados atuais, tá certo, pessoal? Já foi pior, já foi 5, caiu para 3, né? E vende dificuldade para ganhar dinheiro. No compliance a gente não vende dificuldade, a gente vende sinceridade. A gente vende integridade. A gente vende uma jornada. E a gente consegue entregar um resultado. Eu não dependo de um terceiro para entregar uma empresa íntegra. Eu dependo de uma jornada que você precisa percorrer no compliance 180 graus com 3 elementos. O outro erro é achar que o advogado só vive do conflito. Bom, o advogado ele não vive só do conflito. O advogado vive da prevenção. O advogado está habilitado desde a faculdade a ter um olhar preventivo. Ele só não pratica isso, porque ele acha que tem que doer para remediar. Ele não tem a capacidade de ver, de entregar antes de acontecer, porque ele sabe ver. O advogado sabe ver potencialmente um conflito se desenrolando. A gente aprende isso na faculdade. O código que está escrito lá, ele tem indiciadores de que aquilo pode trazer sancionamentos, não é verdade? Aliás, os códigos, na essência, eles são mecanismos sancionadores, assim que as condutas forem cometidas. E no compliance, a gente consegue ter gatilhos para identificar, por exemplo, que se avizinha um assédio. O assédio não é um comportamento imediato. Ele geralmente está acompanhado de uma sequência de comportamentos indiciadores de que aquela situação de assédio vai ocorrer. E um bom sistema de compliance implementado dentro da organização, Ângela, Gabriela, Patrícia, Larissa, que estão aqui nos acompanhando, consegue efetivamente, estão nos acompanhando e estão perguntando, consegue efetivamente antever esses resultados. Então é muito importante que a gente tenha essa perspectiva de prevenir e não só remediar. E veja, eu não tenho nada contra com quem faz só processo judicial, não. Eu também sou advogado e eu tenho processo judicial. Processo judicial é um repositório fundamental do exercício da advocacia. Tem coisas que a gente não consegue prevenir. Tem gente que toma vacina e contrai o coronavírus. Às vezes precisa remediar para poder estancar aquilo que dói, né? Agora, o que eu faço hoje é direcionar os esforços da minha advocacia para a prevenção ao invés de só para a remediação. E esse convite que eu faço a você é porque me deu uma rentabilidade muito boa. E eu tenho absoluta certeza que você também vai alcançar ela. E a terceira questão, que eu acho absolutamente fundamental para o tema transformação na advocacia que a gente está tratando hoje. Advogado só vende a jornada, não vende resultado. Quanto mais tempo o processo demorar, melhor para o advogado. E no final o resultado pode ser ruim para o seu cliente. Tem uma piada que dizia assim, né? Um velho advogado tinha um escritório, muitos anos não viajava com a esposa, conseguiu formar os filhos, né? E aí, portanto, ele resolveu viajar um pouco com a esposa, passar um período fora. Virou para os filhos e falou: vocês são advogados formados, agora cuidem dos processos no escritório. E o escritório tinha vários processos, estavam todos lá e tal, processos físicos, tá certo, pessoal? Processos físicos. E aí o advogado viajou, foi para vários lugares do mundo, conheceu vários lugares do mundo, que a advocacia nunca permitiu a ele que conhecesse.
E quando ele voltou, ele foi para o escritório, ele se assustou, porque ele foi para o escritório e viu que não tinha nenhum processo lá mais. Aí ele chamou o filho dele e falou: vem cá, meu filho, o que aconteceu com os processos que a gente tinha no escritório? Aí o filho dele falou: pai, isso aqui estava por 2 despachos, a gente acelerou, conseguiu a sentença e conseguiu a confirmação na segunda instância, transitou em julgado, resolveu o problema do cliente. E o segundo processo? Não, também estava lá parado no STJ, a gente conseguiu fazer 2 despachos com o ministro pautou, julgou procedente, resolveu o processo e tal. E o terceiro processo? O terceiro a gente perdeu, o cliente entendeu e tal, não sei o quê. Aí o advogado antigo virou para ele e falou assim, o pai, né? Você sabe o que significou aquele primeiro processo? Significou a sua graduação. Você sabe o que significou aquele segundo processo? Significou a graduação do seu irmão. Você sabe o que poderia significar aquele terceiro processo que você perdeu? A tranquilidade das nossas vidas. Então veja a mentalidade da advocacia remediadora tradicional, é perpetuar o conflito para, no curso desse conflito, ganhar mais dinheiro. Então o advogado, ele vende essa jornada que não pode ter resultado, porque o resultado não depende dele, para que ele possa gerar grandes rentabilidades. No compliance a gente vende resultado. No compliance a gente entrega a empresa íntegra. No compliance a gente entrega mecanismos com evidências funcionando de maneira íntegra, de maneira ética, sem violações de regularidade. Então a gente tem um novo olhar para a advocacia que só acontece se você verdadeiramente tiver essa mentalidade da transformação para que a gente possa gerar as abundâncias. E por que o compliance corrige esses erros? Porque o advogado passa a incorporar dentro do escritório dele outras questões que não são só as questões remediadoras, são também as questões preventivas. Ele antecipa com um olhar preventivo as ações que podem causar prejuízo para o cliente dele. Ele consegue vender resultados com integridade. Ele não mente para o cliente dele, ele entrega. Ele convida para uma jornada, caminha junto com ele e no final você tem integridade dentro daquela organização. Portanto, o compliance é a chave para que a gente possa ter uma advocacia transformadora e a gente possa exponenciar os ganhos pretendidos para a advocacia. E aí, alguém me perguntou, Gabriela, me perguntou sobre plano de saúde, não foi? Como implementar compliance em uma operadora de plano de saúde. O método que eu desenvolvi, desculpa, Ângela, não foi a Gabriela, foi a Ângela. O método que eu desenvolvi, Ângela, ele pega os 16 mecanismos do compliance. Código de ética, procedimentos de conduta, due diligence, chancela da alta administração, treinamentos, capacitação, sistemas de comunicação, gestão de riscos, comitês, procedimentos de apuração, canal de denúncias, enfim, todos os mecanismos se reúnem em 3 pilares. Pilar interno, pilar externo e pilar transversal. Esse é o método que eu desenvolvi porque eu senti a necessidade de ter uma linguagem mais simples dentro daquilo que significa funcionamento de organizações empresariais. Toda empresa tem um olhar voltado para dentro, tem um olhar voltado para fora, e a rentabilidade da empresa é uma régua transversal que passa entre o interno e o externo. Então foi esse olhar que eu testei cientificamente para poder facilitar a compreensão do cliente e ele poder comprar os mecanismos de compliance como algo que pudesse tornar exponencial as suas vertentes. Você sabe que tem empresas aqui em Brasília, eu moro em Brasília, tem empresas aqui em Brasília que já deixaram de fechar negócios porque não tinham mecanismos de compliance implementado com brevidade. Financiamentos externos, candidaturas de IPO, possibilidades de incorporação, todos mecanismos que deixaram de acontecer porque a organização não tinha compliance implementado com senioridade, ou seja, com algum tempo já percorrido, ou seja, com compliance efetivamente gerando resultado. Portanto, isso é fato. Quem chega mais cedo bebe água limpa. Eu vi aqui que tem um... Cadê o... Esse eu aprendi em Minas também, viu, Ângelo? Estou vendo que você é de Conselheiro Lafayette.
Ditado eu aprendi com os mineiros. Agora, mudar a mentalidade, dar chance para conhecer oportunidades, é o que vai te levar no caminho da transformação, né? As questões que você precisa efetivamente as questões para as quais você precisa conduzir as suas ações estão ligadas a essas perspectivas de olhar com a mente aberta, com uma mente na qual você consegue caminhar no oceano azul, com uma mente em que você consegue verdadeiramente trazer mecanismos de rentabilidade para a sua vida. E aí, qual é o próximo passo? Até aqui, pessoal, até aqui, eu entreguei uma série de informações para vocês, falei da minha metodologia, isso tudo está à disposição de vocês. Tem livro, tem os meus vídeos na internet, eu entrego o conteúdo todo de graça. Tem uma série de informações que eu transmito gratuitamente para todo mundo aí na internet. Eu não tenho problema com isso, eu falei para vocês. O meu propósito de vida é tornar as relações sociais e negociais mais éticas, mais probas e mais íntegras. E faço isso porque é o meu propósito. Isso não é uma relação minha com ninguém. É uma relação minha com a sociedade, em pessoal. Eu vou continuar fazendo isso enquanto eu puder. Tá certo? Só que tem alguns momentos que a gente precisa organizar as coisas. As pessoas precisam ter a compreensão de que a jornada da transformação precisa ser guiada, precisa ser monitorada, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi para alcançar os resultados que eu alcancei. Ninguém precisa ficar caindo para ter que levantar. Você pode saber desviar de um buraco. Você pode saber desviar de uma pedra. Você pode saber trilhar um caminho que seja mais saudável para que você não se machuque e conquiste os seus resultados. E aí, por isso, eu tenho, né, um curso, que é o curso Compliance 180 Graus, que está previsto nos 3 módulos que eu falei para você. Ele está dimensionado nesses 3 módulos: o interno, o externo e o transversal, né? E esse curso, ele além de te entregar todo o conteúdo do todo o programa de compliance, com tudo que você precisa para abordar o seu cliente e convencê-lo de implementar um programa de compliance na organização. Ele tem material de referência e ele tem vagas limitadas, e eu vou te dizer por que ele tem vagas limitadas. Porque o curso, ele tenta chegar no mais alto grau de personalização possível. É dialógico. A gente vai conversar e a gente vai conseguir alcançar um denominador comum. Como é que esse curso é oferecido? Ele é 100% online, né? Ele está hospedado na plataforma da Hotmart. Ele tem pelo menos 2 mentorias online. E você vai ter a disponibilidade de rever esse curso pelo tempo que você quiser, do jeito que você quiser. Se você prefere ver o curso pelo computador, se você prefere ver o curso no tablet, se você consegue ver o curso no celular, todas essas alternativas aí estão postas para você, para que você possa ter o melhor proveito possível do curso que eu estou te oferecendo. Não bastasse tudo isso, tem um bônus, que é o módulo do compliance público. Então, toda vez que você... Por que eu ofereço o compliance público e tenho compliance, e ofereço compliance privado e entrego um módulo de compliance público? Hoje, no Brasil, pessoal, a gente tem uma série de marcos regulatórios, dentre eles a Lei Federal 12.846, e a Lei Federal 12.846 ela estabelece uma série de elementos que, inclusive, foi base desse meu projeto de pesquisa, né? Para que os mecanismos de compliance sejam implementados e estejam na plenitude do seu funcionamento. Portanto, o bônus que eu estou entregando para você do compliance público é para que você possa usar isso como um benchmark na implementação do compliance privado, né? Então, tem muita coisa dentro de uma empresa pública, que eu disse a vocês onde eu comecei foi na empresa pública, que tem os mesmos problemas da empresa privada. Conflitos de agência, por exemplo, relações complicadas entre conselheiros, problemas de relacionamento entre a diretoria e o conselho de administração. Isso aí é muito comum da gente enxergar na prática, e o compliance público tem regras. O compliance público é mais regulado no que diz respeito a isso, assim como é regulado, Ângelo, o setor da saúde no Brasil.
Você tem que ter compliance para poder implementar mecanismos de curativos da vida das pessoas nas mais variadas vertentes, né? O setor é muito regulado, o setor da saúde é um setor regulado. Tem listas de tratamento que estão sendo oferecidos, né? Nós estamos no meio de uma discussão com relação a rol exauriente, a rol exemplificativo, por exemplo, de listas da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, né? Nós estamos no meio dessa discussão. Portanto, o compliance precisa prevenir para saber quais são, precisa mapear os riscos de oferecer ou não determinadas atividades que estão dentro ou fora da lista diante de um cenário de incerteza jurídica. Tentar fazer o dimensionamento dos impactos disso junto aos seus próprios clientes, né? Então, isso é uma visão do compliance. É uma visão que o compliance pratica dentro das organizações para que se possa ter o oferecimento de uma vertente efetiva de plano de saúde dentro do compliance. Portanto, a despeito de todas as questões relacionadas ao compliance privado, você vai ter também como bônus o compliance público para fazer esse benchmark e, de repente, identificar isso como um negócio alternativo para a sua organização. Agora, quanto custa isso, né, pessoal? Então, eu contei aqui para vocês toda uma história de jornada, todos os caminhos que eu percorri, como que as pedras que eu tropecei, os buracos que eu caí, o trabalho que eu tive de poder me capacitar para chegar num patamar de excelência para oferecer curso. Se você procurar um curso de compliance hoje no mercado, que vai entregar todos os mecanismos de compliance e tal, porque é o seguinte, eu não sou o único cara que faz isso no mercado, e tem vários outros cursos muito bons, tá certo? Que vão poder entregar para você também, com excelência, os mecanismos do compliance, provavelmente não na vertente vinculada à advocacia, como eu estou te oferecendo, mas para você saber todos os mecanismos de compliance para gerar resultado. Qual o valor do curso, pessoal? O curso aí médio, no valor do mercado, ele custa R$ 2.500. Esse é o preço médio de um curso de compliance no mercado. O meu curso custa R$ 1.487. Todos esses valores que eu entrego organizadamente para você, todos os mecanismos do compliance funcionando, todas as estratégias para que você possa vender o compliance com eficiência, tudo o que você precisa saber para passar por uma transformação e incluir a prevenção nos seus mecanismos de articulação profissional, eu entrego por esse valor de R$ 1.487. Esse é o valor do meu curso. Esse é o valor de toda uma jornada que eu investi, que eu empreendi, que eu percorro até hoje, para que você possa, aceitando esse convite, caminhar junto comigo para que a gente possa exponenciar resultados. Só que tem um detalhe. Tem uma diferença entre valor e preço. Se eu dissesse para você qual é o valor desse curso para mim, eu diria para você que eu não consigo dizer qual é o valor. Agora, o preço eu consigo dizer para você. E tem alguns preços que a gente paga para que a gente possa ter parcerias no caminhar dessa jornada pela integridade, para que a gente possa fazer essa volta de 180 graus na sua trajetória e conseguir incorporar o compliance definitivamente nas suas estruturas profissionais de atuação. E é por essa razão, pessoal, e para você que está aqui hoje, eu vou oferecer esse curso por R$ 997. Isso é uma oferta que expira e que você vai ter acesso a ela aqui nos comentários, né? A equipe vai colocar agora aí nos comentários o link para que você possa clicar e ter acesso agora a essa oferta, para você poder contratar isso. Você vai pagar isso do jeito que você quiser, você pode pagar isso em até 12 vezes, se você quiser. É menos do que um almoço profissional que o advogado tem por mês. Aqui em Brasília é capaz de, por R$ 97, você nem conseguir almoçar. Né? Então, assim, e esse curso, você vai conseguir ter acesso a toda a jornada da transformação na sua advocacia pela prevenção, a todos os mecanismos do compliance para que você consiga ter a habilidade de implementar toda essa jornada com eficiência, quais são os desafios que você vai encarar para poder convencer o seu cliente de que o compliance dá certo e alcança resultados e diminui perdas, né? Tudo isso vai estar abordado naqueles 3 módulos que eu prometi a você, e você tem até hoje para você poder aceitar essa oferta por R$ 997. Então, são os 3 módulos, o bônus,
o material didático, tem a mentoria e ainda tem uma garantia. E essa garantia eu vou mostrar para vocês agora. A garantia é de 30 dias incondicional, pessoal. Se até 30 dias você contratou o curso, pagou R$ 997, em até 30 dias você entender que esse curso não é para você, basta você mandar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro. Essa jornada é uma jornada de quem entende a visão da transformação. Eu não consigo caminhar com as pessoas que não têm a mínima disposição de conseguir aprender e caminhar junto comigo. Em 30 dias você vai saber isso aí. Se você não souber isso em 30 dias, não tem problema. Você ainda tem uma garantia condicional de 90 dias e a condição é a gente montar um plano de reestruturação para saber aonde que está errado. Porque se você chegou a 90 dias dentro do curso, a gente precisa encontrar cadê o erro para que a gente possa reestruturar a sua jornada e gerar caminhos de prosperidade juntos. Então, eu tenho 2 garantias para oferecer para você. E olha, eu vou dizer para você, essas garantias você não encontra no mercado. Se você pagar um curso segunda-feira, pagar um curso de R$ 2.500, você não vai achar essa garantia no mercado. Você vai achar garantia de 7 dias, né? Talvez ache aí garantia de 14 dias, o cara vendendo o dobro da garantia legal, mas essa aqui você não vai achar. Você sabe por que eu faço isso? Porque eu confio na jornada. Eu confio que a prevenção é um caminho para que a gente possa diminuir perdas, diminuir irregularidades, contribuir para diminuir a corrupção, para criar um ambiente negocial saudável, para que a gente gere prosperidade na coletividade, para que a gente possa fazer, aos poucos, uma comunidade em que nós, sujeitos que vendem integridade pela transformação da advocacia, consigam exponenciar os nossos valores. É por isso que eu faço isso, porque eu quero verdadeiramente que você caminhe comigo. Eu quero que verdadeiramente você aceite esse convite, que você junte comigo, de mãos dadas nessa jornada, para que eu possa te conduzir num caminho muito mais tranquilo, asfaltado, em que a gente possa caminhar na velocidade da via, porque nós estamos em compliance, na direção certa, por todos os caminhos, desfrutando de cada etapa, curtindo cada passo de gestão de risco, aprender com ele, cada passo de treinamento, para qualquer tipo de pessoa dentro da organização também aprender com ele. Esses são os meus propósitos. É por isso que eu quero que você aceite essa proposta e caminhe comigo. Caminhe, aceite essas condições para que a gente pode caminhar juntos nisso. E se você não gostar, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro. Vai dar bom para mim, vai dar bom para você, eu tenho certeza disso. Aí o próximo passo é contigo. O próximo passo é com você. Você tem que saber quais são as melhores escolhas para você. Você tem que saber se tudo isso que eu disse para você faz sentido, se verdadeiramente o compliance, seja no plano de saúde, seja na construtora, seja no pequeno, seja no médio, seja no grande empreendedor. Eu nem sei qual é o escopo da sua advocacia. A certeza que eu sei é, se você se debruçar sobre os mecanismos de compliance e dar a chance para aprender essas habilidades, você tem potencialmente a capacidade de verter grandes negócios no seu escritório, grandes negócios para a sua profissão, grandes negócios dentro de uma nova perspectiva profissional que você vai poder alcançar a partir do conhecimento que você vai alcançar no curso Compliance 180 graus. Ele é 180 graus, pessoal, porque dá uma guinada. A gente vai dar juntos essa guinada na sua advocacia, rumo à transformação, para exponenciar resultados, gerar maiores rentabilidades, te dar o benefício do tempo para você fazer o que você quiser, cuidar da sua família, cuidar dos seus pets, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas viagens, conhecer aquele país que você sempre quis, andar no carro que você sempre quis, comprar a bolsa que você sempre quis, comprar o terno que você sempre quis, para sempre aparecer aquela pessoa íntegra que você verdadeiramente é e não ainda se descobriu porque não se deu a oportunidade de ter uma mentalidade de abundância e a oportunidade de caminhar numa jornada que faça uma rotação na sua vida profissional. Eu espero que verdadeiramente eu tenha entregado algum valor para você hoje.
Vai colocando nos comentários aí se valeu ou não valeu a pena. Sim, valeu a pena, não, não valeu a pena, né? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês hoje. Eu quero lembrar que a oferta vai expirar, né? Eu preciso que você tenha muita sabedoria, faça boas reflexões para que você efetivamente opte pelo que é melhor para você. O melhor, na minha opinião, é você passar por um processo de transformação para que você saia da condição que você está e você possa ter ganhos exponenciais ou possa minimamente abrir novas vertentes para que a advocacia esteja na sua realidade, na sua vida, em transformação por intermédio dos mecanismos de compliance. Pessoal, muito obrigado. Os comentários estão aí, os links estão aí. Eu preciso que você clique até amanhã, senão vai expirar a oferta, né? Depois eu vou continuar oferecendo o curso, mas não vou oferecer por 997. E verdadeiramente acho que essa é uma boa escolha para você testar e a gente poder caminhar juntos nessa jornada da transformação. Um forte abraço para você. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Eu faço isso com uma satisfação muito grande e quero verdadeiramente iniciar essa jornada para que a gente possa ter esses ganhos exponenciais. Um forte abraço e até a próxima.